Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje a mais uma reflexão na Semana Santa. Já vai ser a nossa terceira reflexão, afinal, iniciamos lá no Domingo de Ramos. Ontem falamos a respeito de perfume e cabelos. No Domingo de Ramos, pedras e ramos. Na segunda-feira, na Semana Santa, perfume e cabelos. E hoje, terça-feira, na Semana Santa, o nosso tema é Chegou a Hora. Chegou a hora. E o nosso texto base para esta reflexão será o texto do Evangelho de João, capítulo 12, versículos 20 até 50. Temos bastante versículos hoje. E vamos tentar realçar alguns destaques e conversarmos a respeito, então, desta temática. Chegou a hora. Antes de adentrarmos no texto propriamente, eu quero aqui apenas realçar alguns componentes contextuais. No Domingo de Ramos, nós não estávamos no Evangelho de João, pegamos o Evangelho de Lucas, e estávamos falando da entrada triunfal de Jesus, como não poderia deixar de ser. Ontem, na segunda-feira, nós voltamos um pouco no aspecto temporal, falamos de Jesus sendo ungido em Betânia por Maria, e Jesus vai ser ungido antes da sua entrada triunfal, pelo menos é assim que ocorre no relato do Evangelho de João. Pois muito bem, agora este relato que nós temos diante de nós é o que ocorre após a sua entrada triunfal em Jerusalém. Portanto, já estamos na última semana do ministério de Jesus, já estamos em Jerusalém. Jesus já entrou montado em um jumentinho, já foi saudado pela multidão que declarou e proclamou: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E agora nós vamos dar prosseguimento, feita essas devidas ponderações e esclarecimentos. Vamos ao primeiro destaque. Temos 4 destaques no texto hoje. O primeiro dá conta de que alguns gregos desejam ver Jesus. Vamos ler do versículo 20 até o 26. E aí eu vou fazer uma breve pausa e tecer algumas considerações. Vamos lá? Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Vamos então fazer uma breve pausa aqui e destacarmos alguns elementos no texto. Logo no início, nós vimos que havia alguns gregos. E algumas pessoas podem pensar, mas gregos indo a Jerusalém para uma peregrinação religiosa, seriam gregos mesmo ou eram gregos judeus? Ou seja, pessoas de origem hebraica e que viviam num território grego. Fica essa dúvida, né? Para muitos, não. Para muitos eram de fato gregos. E eles vão procurar Filipe. E Filipe é um dos discípulos de Jesus que tem um nome grego.
Curioso, né? Não é à toa, não parece ser um acaso isso. E Filipe vai procurar André e eles vão comunicar a Jesus que pessoas querem vê-lo, gregos querem vê-lo. E aí então Jesus vai afirmar pela primeira vez a frase mais marcante desta nossa reflexão de hoje. É chegada a hora. Jesus sabia que estava chegando o momento, estava chegando a hora dele cumprir a sua missão, a hora dele ser levantado, exaltado, glorificado. E onde está a glória de Cristo? No Evangelho de João, a sua glória está na cruz. A glória de Cristo está em ser levantado na cruz. Por isso, Jesus ele tem plena clareza do que vai acontecer. Nós vimos ontem no relato, antes mesmo dele entrar em Jerusalém, quando ele é ungido por Maria em Betânia, ele sabe que aquele gesto de profunda consideração por ele, generosidade, louvor, adoração que Maria presta a ele, é um gesto que indica também que o seu momento está chegando. Ele não está sendo ungido à toa, ele não está sendo perfumado à toa, mas ele está sendo preparado para enfrentar a morte. Por isso Jesus tece considerações e compara a sua situação com a de um grão de trigo que se cai na terra, se o grão de trigo cai na terra e não morre, fica ele apenas ali. Mas se ele morre, produz muito fruto. E se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Seguramente foi um aviso, uma recomendação àqueles gregos que ficaram curiosos e que queriam ver Jesus. Vamos à nossa próxima leitura, agora do versículo 27 ao versículo 36, onde nós temos Jesus mais uma vez falando da sua morte. Vamos à leitura. Versículo 27 em diante nós lemos: Agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer. E a multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? E Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que se tornem filhos da luz. Feita então essa segunda leitura, constatamos que Jesus mais uma vez vai se remeter ao momento, à hora que chegou, a hora da sua morte, a hora do cumprimento de sua missão. E nós podemos ter, quem sabe, uma impressão nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, de que Jesus ele não quer de maneira alguma enfrentar esta situação. Tanto é que ele vai dizer na oração lá no jardim do Getsemane:
Senhor, afasta-me de mim este cálice, se for possível. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade e não a minha, conversando com o Pai. Mas o evangelista João nos indica uma outra situação. Jesus está consciente de que a hora chegou e ele mesmo diz: agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. E talvez alguém pudesse assim mencionar, mas isso é uma contradição com os evangelhos sinóticos? Porque o evangelista João destaca que Jesus, ele encara a morte de frente, ele está destemido, corajoso, e ele é ousado a dizer que foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora, e os evangelhos sinóticos parecem sinalizar o contrário. Afinal de contas, qual destes estão corretos? Os evangelistas sinóticos ou João? E eu digo a vocês, amado irmão, amada irmã, todos eles estão corretos. Não há contradição. Nós precisamos observar que Jesus tem a natureza divina, ele é Deus, e ele tem a natureza humana, ele é um ser humano, ele é homem. Nós precisamos observar que diante daquela situação, daquela realidade que era indeclinável, Jesus teve muitas emoções, muitas coisas passaram por sua mente. E ainda quando nós estamos diante de uma hora crucial, chegou a hora, chegou o momento, pode ser até algo mais simples. Talvez eu vá fazer uma cirurgia que estou temendo muito, talvez eu não goste de agulhas e tenha que me submeter a um exame ou a uma injeção. Talvez eu saiba que preciso falar em público e eu sou tímido, não gosto de falar em público. Talvez eu saiba que terei que enfrentar alguém que eu não gosto, ou que eu tenho medo, um chefe, eu tenho que pedir aumento, ou eu vou ser demitido, não sei. O que sabemos é que, mesmo nós, que somos apenas humanos, muita coisa passa pela nossa mente. Muitos sentimentos, às vezes contraditórios, eles estão dentro de nós, diante de um simples fato, de um simples acontecimento. Imaginem Jesus, que estava prestes a carregar os pecados de toda a humanidade e a se submeter à morte, e morte de cruz, tendo as duas naturezas. Como que ele não viveu essa miscelânea de sentimentos e de pensamentos? E assim nós observamos que o evangelista João vai destacar que ele não declinou, ele não se dobrou aos temores humanos, ele enfrentou tudo aquilo que ele tinha que enfrentar. E vejam, o Pai vai falar com ele. O Evangelho de João parece mostrar claramente, de uma forma tão bela, o relacionamento entre pai e filho. Um relacionamento tão firme, forte, intrínseco. Jesus, volta e meia, precisa recorrer ao Pai. O Pai envia o Filho para cumprir a missão salvadora. E quando o Pai fala com o Filho, a multidão ouve simplesmente o barulho de um trovão. E eles não sabem que barulho foi esse. Alguns falam, foi um anjo quem falou com Jesus. E aí Jesus vai dizer, não foi por mim que essa voz veio, mas foi por causa de vocês. E novamente ele destaca, chegou o momento. E agora, o príncipe desse mundo será expulso. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E é o que vai acontecer. Romanos serão atraídos a Jesus. Hebreus religiosos serão atraídos a Jesus.
A multidão será atraída a Jesus, todos estarão fixos com o seu olhar na cruz. E Jesus expulsa o príncipe deste mundo, que é Satanás, morrendo na cruz. E aí, ao final deste trecho, já a partir do versículo 5, Jesus vai falar de duas palavras que são antônimas, que aparentemente são contraditórias, mas que são importantes se vistas de uma forma paradoxal: luz e trevas. Jesus vai falar para que as pessoas possam buscar a luz, que possam fugir das trevas, e Ele é a luz do mundo. Mas Ele, que é a luz, terá que encarar as trevas para nos trazer luz. Vamos ao terceiro destaque deste vídeo de hoje. Vamos ler do versículo 36 até o versículo 43. Continuando lá: enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que se tornem filhos da luz. E depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivessem feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E aqui Jesus, então, após falar que é chegada a sua hora, após ser bem acolhido e recebido por gentios, por gregos, após falar da sua morte novamente, ele vai não ser acolhido por judeus, que foi inicialmente para quem ele veio. Lembram daquela passagem em que ele diz assim: eu primeiramente vim para os da casa de Israel, e uma mulher vai se colocar diante dele como um cachorrinho que fica contente com as migalhas? Pois muito bem, aqui está mais uma vez uma prova de que os judeus não creram, permaneceram incrédulos diante da luz do mundo que estava na frente deles, diante de tantos sinais que Jesus fez, curando, ensinando, proclamando, ressuscitando, alimentando. De nada adiantou, pois as palavras do profeta Isaías precisavam ser cumpridas. Quem creu em nossa pregação, disse Isaías, quem foi revelado o braço do Senhor, cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. E eu vou agora falar de um versículo que parece assim estar bem implícito, mas é fantástico quando nós descobrimos o que está escrito nele. O versículo 41 do capítulo 12 diz assim: Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. E aí eu pergunto a você: quando você acha que Isaías viu a glória dele? Nós pensamos que Jesus passou a ser visto após a sua encarnação, depois do dia de Natal, depois que ele nasceu. Mas esse não é um pensamento que se coaduna com o texto bíblico. O texto bíblico dá indicações claras de que Jesus já foi visto muito antes, já lá no Antigo Testamento, ainda antes de encarnar. Se você lembrar,
quando que Isaías viu a glória de Deus, foi quando ele foi chamado por Deus para ser profeta. Lá no capítulo 6 do livro de Isaías, nós temos este relato, e ele vai ver muitos serafins, anjos de 6 asas, lembram? E esses pares de asas, com um par de asas vai cobrir a face, com outro par de asas vai cobrir o corpo, e com outro par de asas os anjos estarão voando, porque diante de Deus ninguém pode ficar imune. Se os anjos não se cobrem, eles simplesmente não subsistem. Eles simplesmente não podem permanecer ali. Isaías teve essa visão da glória de Deus, mas na verdade, o que nós observamos aqui neste texto do Evangelho de João é que Isaías viu a glória de Jesus. Isaías viu a Cristo e falou a respeito dele. Mas nem os seus contemporâneos creram, a maioria não creu, e nem mesmo aqueles que viram Jesus encarnado, realizando milagres. Muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E quantos acabam não tendo o mesmo comportamento em nosso mundo, em nosso tempo? Amam a glória dos homens e assim se afastam da glória de Deus. Têm vergonha de Cristo, não proclamam a Cristo e assim preferem a glória do mundo, a glória dos homens. Vamos ao último destaque. Dos versículos 44 até o final do capítulo 12, nós temos o resumo do ensino de Jesus, onde nós lemos: E Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim, como o Pai me falou. Percebam a comunhão íntima entre o Filho e o Pai, entre Jesus e Deus o Pai. E aqui ao final do capítulo 12, Jesus dá indicação clara de qual é a sua missão. Nós precisamos ressaltar que depois que Jesus entra em Jerusalém, nada mais é velado, nada mais é omitido, nada mais está obscurecido. Jesus se revela, ele revela o seu propósito, a sua missão. E mesmo sabendo que muitos não creram nele, ele diz: não estou aqui para julgá-los, estou aqui para salvá-los. O momento de julgar iria sim acontecer, mas aquele não era o momento. Se o tema deste vídeo, desta nossa reflexão é chegou a hora, Jesus diz: chegou a hora de vocês serem salvos, chegou a hora de vocês crerem, não chegou a hora de vocês serem julgados. E ele está dizendo para mim e para você hoje as mesmas palavras. Estamos vivendo o tempo da graça, chegou a hora. Chega de viver para este mundo, para o príncipe deste mundo, para a glória dos homens. É momento de vivermos o discipulado, de seguirmos a Cristo, de vivermos para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Tudo isso está sendo manifestado a você, meu irmão, minha irmã, neste momento. Aproveite o tempo da graça. Mas não se esqueça, para isto, aproveitando este momento, crendo em Cristo,
O que teremos pela frente será cruz. Porque Jesus disse, ele não omitiu isso de seus discípulos: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Você está disposto a seguir Jesus, a negar-se a si mesmo, a tomar a sua cruz? Muitas vezes não estamos, né? Muitas vezes fraquejamos, falhamos, preferimos a glória deste mundo, a glória dos homens. Que tal aproveitarmos esta Semana Santa para de fato deixarmos tudo isso de lado e, empenhados pelo discipulado de Cristo, fazermos como Cristo fez? Agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim, para esta hora. Chegou a hora é agora, não é depois. Não dá mais para protelar, não dá mais para adiar. Siga a Cristo, coloque Ele em primeiro lugar, e você verá que a sua vida será diferente. E eu não estou prometendo mundos e fundos, não estou prometendo bênçãos, prosperidade, carro, casa, dinheiro, saúde, não. Eu estou dizendo que você terá cruz, mas que vai valer a pena. Pois se nós seguimos a Cristo, seguramente temos perdão, temos salvação e temos aquilo que Ele nos prometeu: ao vencer o último dos inimigos, a vida eterna. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você, assim como foi para mim. Continue seguindo o nosso canal, os nossos vídeos nesta Semana Santa. Amanhã não será diferente. Voltaremos com mais uma temática. Amanhã nós queremos estudar o texto de João 13, mas não logo na sequência. Nós vamos dar um pequeno salto e depois nós vamos voltar para o início do capítulo 13. Nós veremos Jesus apontando o traidor, o novo mandamento e Pedro sendo avisado. Mas antes de finalizarmos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, é muito maravilhoso termos a oportunidade de estarmos vivenciando mais uma Semana Santa. Nesta terça-feira, na Semana Santa, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de seguirmos a Cristo e de carregarmos a nossa cruz. Senhor, que os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições não nos impeçam de prosseguir em nossa caminhada de fé. Ajude-nos, Senhor, a olharmos a Cristo como nosso Rei, como nosso Salvador, como aquele que estará conosco em todos os momentos, incluindo os nossos sofrimentos. Abençoe o nosso dia, Senhor. Abençoe as pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares e amigos, colegas de trabalho e de escola. Querido Deus, que possamos ser uma bênção para muitos, que possamos levar a Tua palavra e a salvação em Cristo, independentemente de perseguições, de contradições. Fica conosco, ó Deus, abençoe-nos neste dia, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Espero que você fique na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo. Curta, comente e compartilhe este vídeo e assim você também poderá abençoar a muitas outras pessoas. Até a próxima.